Eu vou... Estou aqui com o senhor Onofre. Onofre... Aparecido Guaste. Ô, senhor Onofre, o senhor tem uma missão aqui de contar história. Como é que é esse negócio? Contando história. Contando história começou há muitos anos, né? Eu venho colecionando há 49 anos. Então, tem um pouco de história por aí, né? Tem um pouco muito de história, né? Então é isso, a gente vem colecionando, chegou um ponto que nós tivemos que abrir a loja. Mas o senhor começou, primeiro foi com carro, né? Ou não? Foi, carros antigos, né? Tive quase todo tipo de carro americano. Francês, tive um Citroën. Não, o Citroën é francês. Alemão eu não lembro. Mas mais a maior força americana. Ainda tem alguma coisa de carro, mas nacional. E trator eu tenho muito antigo, original, 1949. Então isso veio vindo. E faz uns 2 anos mais ou menos que nós abrimos uma loja. Porque não tinha condições mais de guardar. Mas a loja do senhor era mais coisas menores, né? De carro. Quem coleciona carro, coleciona tudo. Eu tenho esse pensamento. Acho que é assim. Quem coleciona carro, coleciona tudo. Então eu já venho vindo colecionando tudo. Peças antigas, coisas antigas. Isso foi acumulando. Então chega um ponto que tem que dar um jeito, né? De mostrar isso para os outros, né? E cada peça que a gente vai adquirindo tem uma história. Então, por isso é que nós colocamos o nome de Contando História. Contando História. E nesse tempo também nós tivemos uma ideia, assim, de fazer alguma coisa para locação. Então nós fizemos tudo que tem que ser feito na área country. É uma área country mais americanizada, assim, porque a brasileira não tem tanta riqueza como o americano. O americano. Então nós fazemos cenário na área country, na área junina, tem vários temas. Casamento, vocês fazem festa de bodas de ouro? Não, aí... Foge um pouco? Foge um pouco. Mas o senhor tem muita coisa de fazendas antigas, tacho, panelas... Não, isso tem porque eu venho adquirindo. Tem, né? Alguma coisa dos meus avós, mas é muito pouco. Os meus avós tinham fazenda aqui também. Como que chamam os avós do senhor? Natal de Natal. E o Guache do senhor é de... Guache é pai do meu pai. E Natal é pai da minha mãe. Eles tinham fazenda ali onde é o Liporácio. Hoje é um bairro, a cidade, né? Hoje ali é uma cidade. Se a família tivesse a fazenda que tinha ali, estava muito... Porque tinha 160 alqueires de café. Certo. E vendia leite na cidade também. Os irmãos, tinha 15 irmãos. O senhor sabe me falar o nome dos irmãos? Desses 15, mais ou menos? Começando do mais velho? Ângelo Natal, Geraldo Natal, Juca Natal, Joaquim Natal, Santina Natal, Ana Natal, Francisca Natal, Onofre Natal, que é o meu xará. Esse faleceu pequenininho. Agora já misturei um pouco. E vai por aí. E as mulheres? Então, Santina. Luísa. Natal. O Natal que foi prefeito de Restinga? Isso, aquele é tio. Tio. Irmão do pai do senhor, do seu pai? Não, irmão da minha mãe. Da sua mãe. A sua mãe chamava? Francisca Natal. Francisca Natal. Naquela época era Natália, né? É o seu filho ali chegando. O Alexandre, né? É o Alexandre. Ô Alexandre, tô guardando história aqui, ó, viu? Ó, irmãos do senhor, Não, eu só tenho uma irmã. Só tem uma irmã? Só uma irmã. Como que é o nome dele? Terezinha. Terezinha. Agora, o senhor família do meu pai... Sim. Aliás, do meu pai,
são 4 irmãos, acho que 5 mulheres, 9, 8 ou 9. Família Guaste. Guaste. Então o senhor fala para mim o nome deles. Então era o Bijuca, né? Tinha o posto aí, o Café Globo. Bijuca, Carlos Guaste. Ele foi sócio do Zé Domingos, foi sócio ali do Bar Santa Maria, na Praça Barão ali, o tio Bijuca. Tem o meu pai, que é o Tomás Guaste. Nós tivemos empório, armazém ali, onde é a dona Melica ali. Depois nós ficamos sabendo que na loja de cima era Guaste também, que a minha avó comprou ali há muitos anos. A minha bisavó comprou ali de cima, e eu não sabia. Quem me falou foi o Vorne. Carlos Guaste, Tomás Guaste, Antônio Guaste. Quem mais? O Vorne? Vorne não, o Vorne é outro Guaste. Outro Guaste. Depois teve a tia Nega, tia Zilda, tia Leta, tia Maria, acho que era 8. Um time grande, né? Naquela época as famílias eram muito grandes, né? A família do meu avô, por exemplo, tinha que ter muita gente para tocar a fazenda, porque naquela época não tinha assim pau de arara, essas coisas para. E nem na época vocês não chegaram aqui como escravos, não tinha escravos, né? Não, para manter. Na época não. Meu avô teve dois empregados, 2 famílias de negros, que chegou a ser escravo e chegou a ser empregado do meu avô. Libertos já. Aí meu avô já pagava eles. 2 famílias. Mas os italianos vieram para o Brasil para substituir os escravos. A mão escravagista. E graças a Deus que vieram para o Brasil com uma riqueza tremenda. Foi aonde Cultural. Construiu isso daqui. São Paulo, por exemplo, os italianos são de um número enorme. Não só em São Paulo, mas no mundo inteiro. Eles espalharam bastante, né? Hein? Matarazzo, né? Que Matarazzo, ficou muito. nossa, tinha muitas famílias. Famílias grandes, né? Aqui em Franca mesmo. Em Franca. E depois também não era só os italianos, vinham os espanhóis, né? E eram os espanhóis, eram os japoneses. Os turcos. Os turcos. Aqui em Franca também tem uma influência muito grande dos libaneses, né? Os bitar lá da estação, era tudo amigo da minha família, dos Guaste ali. Foi naquela época ali, existia um supermercado, os 3 irmãos. Acho que era o único em Franca também. Quem é que eram os 3 irmãos desse supermercado? Era dos Bitar. Do Bitar. Ainda resta, parece, algum Bitar aqui em Franca. Tem, a não ser do Nenê Bitar, que foi meu colega de infância ali na Praça 9 de Julho. O Nenê que é uma história viva ali, que conhece tudo a praça ali ele conhece e eu também. E o senhor também, né? Porque nós somos colegas de infância. Brincamos ali na Praça 9 de Julho. Nascemos ali. Nossa juventude foi ali. Então, estou falando no Nenê porque... É da família Bitar. Nós falamos Bitar. Parece que o Nenê era primo dos Bitar lá da estação. E é irmão do Sr. Nazir. Irmão do Nazir, irmão do Valdir. Então, foi ali na Praça 9 de Julho que nós crescemos ali. Vimos Franca. E a família Nassif? Não, essa não. Nassif, meu pai comprava deles lá na Praça João Mendes. A dona Adélia Nassif? Na Praça João Mendes, porque meu pai tinha armazém. Certo. Chamava Empório, não sei o que, nem lembro mais. Eu estou gostando de conversar porque aqui tem história da Franca no início. História da Franca. Né? Eu estou muito contrariado também, porque um dia desse caiu uma árvore no relógio do sol e o relógio do sol está deitado lá do mesmo jeitinho que ele caiu. Isso é uma injustiça, fazer isso com Franca. Olha, aquilo ali é um marco da praça. Não, é um marco. E o marco do mundo. Do mundo, né? Porque existe só 3 no mundo. Um em Franca, um em Londres, eu acho. Não sei se é um na França, foi um padre francês que fez ele. Certo. Então, e o relógio do sol está tudo.
aqui em Franca tem mania de tudo ir para Ribeirão Preto. Certo. Aqui foi Mugiana para Ribeirão Preto, foi tudo quanto é coisa que nós tínhamos de história, foi para Ribeirão. Ô, senhor Onofre, o senhor está falando ali daquela praça, antes da construção do Correio, o que era ali? Do Correio? Tinha ali a Praça Barão, ela vinha até embaixo no Mercadão, como é que era? Não, a Praça Barão é ali na Praça Barão, não mudou nada. Da Praça Barão para baixo tinha umas casas, tinha uma tinturaria, chamava Pafuncho. Nossa, uma família de preto chamava Pafuncho ali, muitos anos. Teve o seu Adib, vendia mala, a loja de mala ainda tá ali até hoje. Está até hoje. Depois veio o Correio. O Correio? Não, o Grupo. O Grupo, aí isso aí que eu ia falar. O grupo eu já não conheci. Eles Meu pai derrubaram. sim, conheceu. Meu pai conheceu. Passado uns tempinhos, nós já compramos a esquina ali, onde é a Dona Melica ali, nós compramos aquela esquina ali. E ali, depois tinha a Praça 9 de Julho e o mercado antigo, o mercado de ferro, sabe? O mercado de ferro, que foi naquela época era jardineira, não era ônibus, assim, jardineira de costa. E ali é onde os ônibus paravam da região, né? Mas região. Os ônibus na época vinham todos empoeirados, sujos, porque a Mas estrada era tudo estrada de terra. Estrada de terra, né? Mas também eram poucas as cidades. Biraci, Claraval, Patrocínio. Passos. Não, Passos acho que nem não tinha. Mas era provável que sim. E essas cidadezinhas pequenininhas. Depois que veio, acho que o Cometa, não sei. O Cometa ficou na praça... Nossa Senhora de Lourdes. Ali na frente, né? Tem uma história mais recente da... Aí já é coisa Cometa. mais nova. É nova, porque já pegou uma época do asfalto de Franca, Ribeirão Então, Preto. Franca é assim, ela não tem história. Infelizmente, os administradores de Franca não tiveram esse cuidado, esse carinho, esse amor pela Franca, de conservar aquilo que nós temos há muitos anos. E são coisas valiosíssimas. Como o Relógio do Sol, por exemplo, nós tínhamos o Coreto ali, o Ramanchão, e muitas outras coisas que sumiram. Eu estudei no Champanhar. Sumiram até... Espera um pouquinho. O senhor falou, o senhor estudou no Champanhar? Estudei no Champanhar. Sim. E há pouco tempo eu passei por ali, eu passei de toda hora. Eu não vi mais a placa do Marcelino Champanhar. Eu não sei mais dizer o que estava escrito na placa. Era Marcelino Champanhar. Irmãos Marista, colégio? Não tinha nada. Irmão Marista era a ordem deles. É a ordem deles, né? Acho que é a ordem deles. Era a estátua do Marcelino Champanhar, que era o fundador do Champanhar. Sumiu a placa. Eu fiquei chateado com aquilo, porque aquilo ali é uma história da gente, nossa, muitos colegas estudaram ali, comentei isso com vários colegas, também acharam um absurdo, a placa sumiu também. Então Franca não conserva a história dela. Quando eles fizeram uma reforma na rodoviária, eles arrancaram uma placa do prefeito depois que eles colocaram o chafariz que tinha ali na Praça do Correio, ali para baixo, tinha um chafariz. As fontes de água, tinha uma na Nossa Senhora das Graças ali, e outra na Rua da Estação, pertinho da ponte. Arrancaram tudo, sumiram com tudo, acabou com tudo. Então... a nossa história vai sendo contada com uma certa indignação, né? Lógico. Dos que conheceram, Então, porque precisava de ser preservado, né? Lógico, a história não tem dúvida. Tem cidade que não deixa mexer em nada, que é de recordação da cidade, essas coisas. Muita juventude, muitos jovens, muitos francanos, que hoje já estão com uma certa idade, passaram por essas coisas, por Franca. O senhor está falando do Champanhar. O Zé Hamilton Ribeiro estudou, esse jornalista da Globo. Eu sei, eu já vi falar. Eu não lembro dele. Não sei se foi na minha época. Eu sei que eu li sobre a reportagem. Que idade hoje? Desculpa perguntar. Eu tenho 79 anos. Eu acho que ele era mais na frente do senhor.
Mais velho? É, Eu não sei. do tempo. Ele estudou no Champagnat. O Champagnat era a época do... que hoje está com 90 anos. O Champagnat? O Ismar Jacinto estudou lá. É. Ele conheceu, mais antigo. Porque quando o senhor chegou lá, o senhor não foi. O senhor foi uma turma e já tinha. A construção já estava toda construída. Toda, já estava. O Champagnat já era velho. A construção bonita aquele, né? É, ali já. O Champagnat tem muito mais de 100 anos. É. Então, tinha os internos, semi-internos e os externos ali. Tinha 3 categorias de estudantes. E a Nossa Senhora de Lourdes era só feminino, né? E tem o coleginho Nossa Senhora de Lourdes, é só feminino. O coleginho Maria José é só feminino. Minha irmã estudou lá, minhas primas estudaram no Nossa Senhora de Lourdes. Minha irmã no coleginho. O senhor estudou no Champagnat, fez o que curso? O ginasial? Não cheguei a completar. O ginasial? O ginasial, sim. Depois se complicou um pouquinho, eu já saí. Quando o senhor estava estudando ali, o senhor vinha lá da fazenda, como é que era? Não, eu já morava na cidade. Já morava na cidade, né? É, morava na cidade. E o senhor não morou aí na fazenda, não, do avô? Não, do ia seu muito pai? lá, mas não cheguei a morar lá. Minha mãe já tinha casado vindo para Franca. Morando aqui É. Agora, o senhor sabe precisar, quando ela conheceu a família do Guache, que ela é Natal... Não sei. Né? Isso aí foi lá na Praça da Estação. Da estação. Tinha o FUT ali. Porque minha família Guache com a Natal era muito junta ali também. Eles já eram conhecidos ali. Natal é descendente italiano também? Toda a minha família é italiana, dos dois lados. Dos dois lados. Eu estou muito contente de conversar com o senhor. A família Natal era mais ou menos pobre na Itália, no norte da Itália, ali, quase dividindo com a França por ali. A família Natal. Meio pobre. Chegou aqui, comprou fazenda, tocou a fazenda de café, ficaram muito bem de vida. E os Guasti também do norte da Itália. Eram ricos na Itália. O meu sobrenome é Guasti. Existe um Asti ali. Existe uma província na Itália no norte que chama Asti. Eu não sei por que esse Asti. Não sei se a minha família era dona dessas terras e surgiu no meu sobrenome a palavra Asti. Gu, eu não sei porquê, mas o Asti eu sei que existe. Depois acho que essa província lá sumiu. Aí eu não sei o que virou. Minha bisavó foi lá 2 vezes, vendeu terra, veio para o Brasil, comprou as terras, as casas aqui. Na segunda vez prenderam ela lá. Como que ela chamava? Não sei. Você não sabe? Tudo, o nome naquela época tinha um nome, chegava no Brasil, mudava o nome. Então, prenderam ela, custou soltar, porque disse que não podia fazer isso, não podia vender terra lá, mas podia ser dona de uma grande província na Itália. Então, são essas coisas. Mas, mesmo assim, ainda vieram para o Brasil. Qual que foi a motivação maior para sair da Itália e chegar aqui no meio? Então, isso eu não sei. Era fugir da guerra? Não sei. A guerra que espantou muita gente na Europa. Não tem dúvida. Né? Mas eles eram meio aventureiros, né? Então isso tem influência. E surgiu. Os espanhóis também, eles entravam nesses navios como se fosse uma aventura muito louca, né? Eu não sabia se ia chegar também, né? Não tinha segurança, né? Era mais na força do vento, né? E a coragem. E muitos foram lançados no mar, né? Eu sou descendente de alemão e quando eles vieram em 1837, né? Então era uma loucura. Juntavam os moços, né? Ringer, Herder, Breder, Sattler, e aí vinham mais ou menos. Isso aqui é para começar uma mistura de raça. Tem um livro aí, Vila Franca dos Italianos, que fala da minha família. Eu tenho aquele livro.
Tem, né? Quem Tem a família me doou Guast. esse livro Família foi... Natal nós não conseguimos muito, assim, muitos dados, muitas informações, porque, não sei, não tiveram esse cuidado de guardar alguma coisa. O Guast, o senhor tem mais informações. Os que vieram da Itália, quem é que o senhor pode precisar? Se veio? Não, meu bisavô. Ele veio, teve quantos filhos? Mas veio muito novinho. Muitos. Chamava Giuseppe. Acho que era Giuseppe. Aqui ele casou-se com... Não, aqui eu não sei. Aí precisa ver no livro. Aí tiveram vários irmãos, várias irmãs, cada um foi para um lado. Mas a presença Guast é mais em Franca. É mais em Franca, tem um pouquinho na Argentina. Argentina. E a gente não sabe se tem em algum outro lugar, mas a maior força é Franca. Franca. Natal também aqui. Natal também Franca. Em Franca. Mas pode ser que tenha em algum outro lugar. Engraçado, da família, por exemplo, ia para uma fazenda, né? Depois vinha para Franca. Cada um ia para um lado, né? Um lado. Eles pegavam as oportunidades que surgiam na cidade, na roça, e aí foram esparramando. A terra tinha com fartura, com abundância, por exemplo, espaço para ocupar aqui em Franca. Não. O meu avô, por exemplo, comprou as terras dele. Eu sei. Ele comprou, mas para instalar a família. Tinha uma certa facilidade para comprar. Para quem tinha dinheiro, né? Mas tinha que ter dinheiro para comprar as terras, porque senão aí não sobrava terra para ninguém. Não sobrava para ninguém. Mas eu gosto de uma expressão que eu li, que as grandes glebas de terra, elas são divididas naturalmente, era na cama e no cemitério, fazendo filhos e morrendo, né? Porque depois os cabeças morrem e vai dividindo as propriedades, cada um fica com a gleba menor, né? Vai até... E outros vão buscando recursos em outras regiões também da família, né? Então, ali no Liporace, a sede ainda está lá ainda. Lá no fundo, assim. Quem é que é? Hoje acho que é do Boto. Hoje é sítio... É perto da Palmeira lá? Não sei a Palmeira. É lá no fundo, assim, a sede ainda está lá. Tá tudo demolida, tudo abandonado. Mas ainda está lá. Hoje é um sítiozinho pequeno, acho que até chácara. Ali onde era a fazenda do meu avô. Então chegava ali, o Portinari era É ali que o Portinari era dividido ali. Do lado de lá também, do lado de cá. Da Portinari. Do lado de lá da sede e do lado de cá. O som do... Vinha até na avenida principal ali do Liporace. Na avenida principal do Liporace, para baixo, lá no Portinari, ali era do meu avô. O Soldolfo, e o primário? O senhor estudou primário aonde? Champanhar. O primário e o ginasial? Por aí. A família do senhor, o senhor é casado, a esposa? Com Elizabeth. Elizabeth, que família que é? Coelho França. Família França. Filha do Josafá Guimarães França, um escritor que teve aqui em Franca, poeta. Ele não era de Franca, era? Não, era de Igaçaba. Igaçaba. É o grande poeta, né? E quem é que era irmão do Josafá? Que é o seu sogro, né? Era o... não lembro. Tinha dois irmãos. Um trabalhava vendia sapato, essas coisas. E o outro tinha uma loja aqui no centro. Não lembro o nome deles. Ele é o seu sogro, professor Josafá é meu sogro. E a esposa dele, a sogra? É Coelho. É Coelho. Esse Coelho tinha fazenda lá na... Cristais Paulista? Não, Rifaina. Rifaina. Ali na Rifaina tinha uns 3 ou 4 fazendas grandes ali. Pra cá também tinha. Bom, deu 2 fazendas para cada filho. Estava muito bem de vida, muito rico. Muito bem. E o senhor conheceu a esposa do senhor aqui em Franca? Porque aqui o professor Franca, o Josafá veio para Franca. A Elizabeth formou em Ribeirão Preto. Quem é que é irmão da esposa do senhor? O Hélio Coelho França. O Hélio, que é o engenheiro? Engenheiro da prefeitura. Da prefeitura. E mais quem? Só.
Só. Filhos, o senhor tem o Alexandre? Alexandre é Daniel. A Daniela. Esses olhos claros do senhor é do avô, da avó? De todos, né? De todos. Todos tinham o olho azul, assim. Eu sou Onofre, eu gostei de conversar. Fala pra mim, o que é a vida? Não tem jeito de definir o que é a vida. É tão... Não tem jeito de definir. É uma viagem, é uma caminhada? Não, é muito mais. É um dom de Deus? É um dom de Deus. Uma dádiva. Uma dádiva de Deus. Pode ser que defina melhor. Definir é meio difícil também a vida. Né? A gente está, não sei. A gente está vivendo. É melhor a gente deixar como está do que começar a querer buscar alguma definição para o que nós estamos então, meu passando filho, aqui. Esse menino é veterinário, né? Ele fez educação física. Ele tem a loja de pet shop, mas fez educação física. Minha menina fez biologia. Também nenhum deles não exerce as formaturas que eles fizeram. Eu tenho um que é formado em educação física, hoje está lá ajudando na plantio de café na roça. Então, né? É isso, forma de coisa. A vida é muito passageira. Você não pode ficar agarrado fazendo uma coisa que só porque tem um diploma. Você tem que ter essa liberdade, igual o senhor. A formação do senhor é natural. História, né? É natural. A minha formação é aquilo que Deus me deu de dom, que eu tenho facilidade para fazer, que é o artesanato, essas coisas tudo eu faço. Então, essa facilidade eu já estive. E a gente vive. Aí é que começa um pedacinho da definição da vida. Essas coisas que a gente tem facilidade para fazer, a gente não precisa de planejamento, não precisa de nada para construir uma peça. Dentro da gente. Aquilo vai fluindo devagarzinho e chega a um ponto que a peça é feita sem problema. Às vezes a gente mesmo fica assim um pouco assustado com o resultado daquilo que foi feito. O senhor trabalha com marcenaria? Não. Eu tinha a fábrica de lancha, de barco. De fibra de vidro. E para fazer as lanchas precisava que tivesse uma marcenaria, uma serralheria, uma mecânica de tudo, de torno, ainda tem tudo isso, está tudo montado para poder construir as lanchas. E eu parei com as lanchas e ficaram essas relíquias, essas oficinas aí. E aí eu fui começando a mexer. O senhor tem gamela, o senhor tem pilão, o senhor tem machado, e cada um... Essas coisas é uma coisa muito simples, assim. Mas eu tenho peças assim, mais preciosas. Relógios, né? Eu tenho um relógio do sol dentro de uma caixinha assim, ó. Também é uma relíquia. É uma caixinha, ela desenrosca, ali dentro tem relógio do sol, idêntico ao nosso aqui. Certo. Idêntico. Como que o senhor conseguiu isso? Isso foi um presente do irmão do Champagnat, do irmão francês, que me deu. É século XV, chama Casella, feito em Londres. Isso não fica aqui, fica guardado. Essa casinha eu gostava muito de caçar, o irmão Pedrinho gostava também de caçar. Um dia eu fui mexer nos trem dele lá, foi a pior viagem. E vi essa caixinha. Mas eu já tinha amizade com ele. Naquela época tinha quadro de honra. A pessoa tirava quadro de honra. Sabe, conforme a aplicação, as notas, mensal. Ele ganhava destaque, né? Ganhava esse quadrinho de honra. Aí teve um mês, falei, irmão, você podia trocar comigo. Ao invés de você me dar o quadro de honra, você me dá aquela caixinha assim. Ixi, como é que você ficou sabendo dessa caixinha assim? Falei, não, porque eu já fui lá, já tive lá várias vezes com o senhor mesmo, tivemos lá. Aí ele me deu um punhado naquela época dava linha como castigo. Não, uma suposição, não vou mexer mais
nas coisas do irmão Pedrinho. Não vou mexer mais na coisa do irmão Pedrinho. Isso era de 500 linhas. Aí eu não fazia. Foi para 1.000, 1.500, 5.000. Depois no fim não virou nada. Mas teve um mês que ele não me deu o quadro de honra, mas me deu a caixinha. Aí o senhor ficou ele até... falou, guarda, não vende, não troca, não dá para ninguém. Isso aí é recordação minha. E a caixinha está aí até hoje. É o irmão Pedrinho, como é que é? Irmão Pedrinho mesmo. Pedrinho. Naquela época era professor. Era professor de geografia. Quem é que era professor de matemática? Não senhor? lembro. Não lembra? Não Português? Sei. Também não. Inglês? Nada. A língua era francês ou inglês? Eu lembro dos nomes dos irmãos. Quais são os era nomes? Irmão Pedrinho, irmão Nicostrato, irmão Romualdo, irmão... Nicostrato, irmão Pedrinho. O diretor? Irmão Reitor. Paulo Egídio. Chamava Paulo Egídio, era um compridão. Assim, chamava Paulo Egídio, ele que era o reitor. Irmão Sarapião. Ali tinha missas no intervalo de aulas ou no final de semana? Missa, porque tem a capela. Não. Tinha missa no dia de missa. Só no dia de missa? É. Primeira comunhão minha foi ali, foi uma festa muito grande. Uma maravilha a festa. Uma das maiores festas do Champanhar. O senhor foi colega do doutor Daú? Belisário? Pode ser. Não, colega não. Nem conhecido. Os meus colegas conhecidos eu conheço eles. Quem que o senhor lembra assim dos colegas do turno? Um dia desse eu encontrei com o Aguinaldo, filho do doutor. Agora não lembro o nome do pai dele. O Aguinaldo do Aloísio, do Adilson, do Onofre Trajano. E assim tem muita gente. Muitos colegas, porque a gente não lembra tudo assim na hora. E quanto tempo faz que eu não recordo dessas coisas, fica difícil. Então era isso. Que coisa boa. Eu fiquei muito contente, senhor Onofre, de poder conversar. E uma vez eu estive aqui, nós fomos lá dentro, registramos muita coisa bonita, né? E hoje, obrigado, senhor